Bom dia, bom dia, bom dia. 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, nós estamos aqui para falar um pouco sobre corpo, mente e espírito. Sabendo que tudo está ligado, sabendo que tudo está ali entrelaçado. Então, corpo, mente e espírito hoje, sobre uma palavra de Deus que nós falaremos para que nós possamos entender qual a necessidade nossa de mudança, porque nós só conseguiremos ser transformados se efetivamente houver mudança, primordialmente dentro de nós. Um bom dia para você. Vamos lá, nós já estamos aqui ao vivo e convidando pessoas aqui para estar conosco nessa manhã maravilhosa, que eu já profetizo que esse mês vai ser um mês de bênçãos na sua vida e na minha vida. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Um bom dia para você. Jússi, bom dia. Júli, bom dia, gente. Quanto tempo? Júli, bom dia. Terra boa, Cianorte aqui. Juliana. Gente, hoje entrou Jússi, Júli e Juliana. As 3 Ju entraram uma seguidinha da outra. Helenice, Rosane. Olha só, Júli, Jússi e Juliana. Olha ali, bom dia, bom dia. Eu vou soltar uns corações aqui para vocês. Corações, olha lá. As 3 Ju entraram juntas. Bacana demais. Um bom dia para vocês. Um começo de fevereiro extraordinário, sobrenatural. Esse mês nós temos o quê? 29 dias. Nós temos 29 dias esse mês para fazer o melhor mês da nossa vida. Nesse tem 2 dias a menos, não tem problema. Então vamos trabalhar mais para poder render mais, não é? Quando nós temos menos tempo, nós precisamos fazer desse tempo precioso. Bom dia, Douglas. Então olha só. Quando nós temos menos tempo, é sinal que nós temos que o quê? Acelerar o nosso processo e nós fazermos desse tempo render. É multiplicação de pães e peixes. Multiplicação de pães e peixes. Nós precisamos, acelerar o processo. Quando se tem muito tempo, às vezes faz até um mau uso do tempo. Então, quando tem menos tempo, vamos aproveitar cada minuto, Cada minuto. Ontem eu perguntei para vocês, Sandra, bom dia. Quais habilidades que você precisava desenvolver para concretizar os objetivos e trazer aquela mudança? Lembra que eu falei para vocês, se vocês estavam preparados para grandes mudanças, o quanto você se sente preparado e também flexível para que essas grandes mudanças aconteçam. E ontem eu falei para vocês as habilidades que você precisa desenvolver e que Deus te dá talentos, você precisa multiplicar, as habilidades já estão dentro de você. E hoje eu quero trazer um trecho para vocês, gente, que está aqui em Provérbios. Livro de Provérbios é um livro riquíssimo. Eu recomendo ler um provérbio por dia. Hoje é dia 1º, nós vamos ler um trechinho do Provérbios 1, porque eu quero linkar com aquilo que eu falei durante essa semana inteira, Hoje já é quinta-feira. Para nós católicos, quinta-feira eucarística, dia de adoração. Hoje começa o método CIS. Hoje começa o método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, e o meu filho vai fazer. Ô, glória! Eita glória! Vai ser maravilhoso, vai ser bênção, gente do céu. E vai ser bênção para muitas famílias. Então, olha só. O que eu quero trazer para vocês que está dentro de Provérbios? Depois vocês leiam, tá? Olha aqui minha Bíblia, ela é toda rabiscada, dá uma olhada. Toda rabiscada de amarelo, de cor de rosa, de alaranjado. Por quê? Porque tudo aquilo que me é importante eu vou colocando, eu vou destacando. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, o livro do rei Salomão, vamos dizer assim, Os Provérbios de Salomão. Que sob a inspiração divina ele escreveu esse livro que está dentro da Bíblia, mas ele é usado por grandes empreendedores. Por quê? Porque ele traz ensinamentos, mas gente, assim, é fora da curva. Se você destacar o livro de Provérbios de dentro da Bíblia, você tem um livro específico, já falei isso para vocês, de ensinamento. É pura sabedoria. Então, quer se dar bem, digamos assim, dentro daquilo que é vontade de Deus, leia o livro de Provérbios. Nisso nem conheço dentro da Bíblia. Pois é, gente, precisa conhecer, você precisa aprender a manusear a Bíblia, tá? Fica uma dica aí. Então, olha só. Salomão começa já desde o início, aqui, quando ele fala o primeiro Provérbios, ele fala assim:
que esse livro de Provérbios é para dar discernimento ao simples, ao adolescente, a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber. O homem inteligente adquirirá prudência. Os insensatos, aí ele fala logo abaixo, desprezam a sabedoria e a instrução. E eu vejo muito isso. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Se você, ainda ontem eu falava para um casal que eu estava atendendo aqui, eu falei, quando o teu marido te admoestar, quando o teu marido te exortar, o que que fala? Exortar, corrigir. Quando eu exorto alguém, às vezes a pessoa pensa que exortar é falar bem, não, isso aí é honra. Agora, exortar, às vezes, é você fazer uma correção para a pessoa. Então, quando o marido exorta a esposa com sabedoria, com respeito, ela tem que acatar. E vice-versa, quando a esposa exorta o esposo, ele tem que acatar. Pelo menos ele deveria, né? E ela deveriam acatar. Mas nós temos tantas fraturas na alma, tantas fraturas emocionais, que o que geralmente fazemos? Armamos, né? Fazemos levantamos uma armadura, e aí a pessoa, você acha que a pessoa já está te ofendendo, que lembra do que eu falo do livro A Isca de Satanás? Então, olha, gente, quando teu marido, tua esposa, te exortar, ou seja, fala, marido, esposa, isso aqui você fez errado, isso aqui, ou então você não acha que isso aqui fez errado? Aceita isso, acolhe isso. Gente, eu não fiz assim, tá? Então eu tô falando pra vocês o que eu não fiz. Eu fiz todo o contrário, e é claro que todo mundo sabe que eu me separei. Então talvez se eu tivesse sido mais humilde em exortar com respeito e aceitar a exortação, talvez eu estaria vivendo ainda com meu esposo até hoje. Não sei se era vontade de Deus, mas enfim, eu não fiz isso. Então aqui Salomão está dizendo, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o insensato, o tolo, quando ele é corrigido, ele acha ruim. Ele fica com raiva. Mas ele fica com raiva não é porque ele queira talvez ficar, por conta das dores que ele tem. E por isso que eu falo para vocês, nós precisamos trabalhar a nossa identidade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu Anice, sei quem eu sou, e que eu preciso mudar, e que eu preciso melhorar, eu aceito a correção, eu aceito a instrução. E detalhe, não quer dizer que talvez eu não me sinta mal na hora que a pessoa me corrige. A pessoa vai corrigir e você talvez tenha sentido isso. Quem aqui já se sentiu constrangido quando alguém corrigiu? Eu já. Inúmeras vezes, quando alguém me corrigiu, eu me senti constrangida. Muitas vezes eu me senti ofendida. E muitas vezes eu revidei. Hoje eu me sinto constrangida, hoje às vezes eu me sinto até ofendida, mas eu não revido mais. Essa é a diferença. Então, quando alguém me corrigia lá atrás, eu levantava um muro, eu já me armava para atacar. Hoje a pessoa me exorta, me corrige, eu desarmo. Falo, o que essa pessoa quis me dizer? O que eu posso aprender com isso? Efetivamente, isso que ela me falou faz sentido? E aí, justamente por ter inteligência emocional, hoje eu não ataco. Eu paro, penso, vejo se faz sentido. Se faz sentido, eu tomo aquilo para mim como lição. Se não faz sentido, eu descarto e tá tudo bem. Vocês estão entendendo a diferença de quando você tem inteligência emocional ou não? Olha aqui, gente, entrou mais gente aqui. Bom dia, que tenhamos um dia extraordinário, né, Helenice? Ah, lá o Douglas, minha Master Coach. Ô, meu querido. Denise, bom dia, bom dia, bom dia. Adriana, voltando à rotina e começando com a melhor pessoa. Ô, Glória. Ali a Júlia, eu faço isso e é transformador. A Júlia foi minha coach. A Júlia foi uma das primeiras coaches, né, Júlia? A Júlia foi minha coach quando eu ainda morava em Cianorte. Olha ali, ó. Ó, o Douglas, estarei ali, nós estamos, né, no método CIS. Harumi, bom dia. Entrou Suzy, bom dia. Marta Isabel, bom dia. Vanessa, bom dia. Gente, que gostoso estar aqui com vocês. Que bênção estar aqui com vocês. Então, quando nós recebemos, aceitamos a instrução, não revidamos, porque a gente salva casamento. Salva casamento. O que a Júlia falou ali é correto. Eu fiz isso.
Eu fiz isso, a Júlia foi orientada a fazer isso lá no começo, quando eu trabalhei com ela dentro de um processo de coaching. Então, quando gente, vocês não têm noção que um processo de coaching pode fazer na vida de vocês. Quem nunca fez, faça o teu processo de coaching, o teu processo. E não é para os outros, é para você. É para você. Porque isso vai refletir no teu casamento, no teu relacionamento com teus filhos, isso vai refletir no teu relacionamento com teus pais, com a sociedade, com Deus, com o mundo. Um processo de coaching traz a tua identidade. Um processo de coaching faz com que você reconheça e entenda quem verdadeiramente você é, respeitando todas as pessoas. Um processo de coaching salva a tua vida e salva a tua alma. Gente, eu mudei da água pro vinho depois que eu fiz meu processo de coaching. Eu era piolho de igreja, eu vivia dentro da igreja. Eu fiz terapia mais de 10 anos, mas um processo de coaching muda a sua vida, a sua história. Não é, Júlia? Olha lá, Júlia, sim, e foi a minha melhor decisão. Olha que bênção. Olha, gente, a minha melhor decisão. Não foi a decisão, só uma decisão, foi a melhor decisão. Por quê? Porque transforma casamento, relacionamento. Primeiro teu relacionamento com você. Teu relacionamento com Deus e com você. Depois teu relacionamento com as pessoas. Gente, e é tão automático, é tão libertador, que eu falo, todo mundo precisa fazer, mas nem todos querem. Aí é diferente, né? Então, olha assim, é maravilhoso você poder descobrir quem você é. Não é, Júlia? A gente vive com uma liberdade, aquela liberdade de filhos de Deus. Liberdade, quando eu faço o meu processo de coaching, eu vivo a liberdade de filho, de filha de Deus. Quando eu faço o meu processo de coaching, gente, olha, eu vou falar, para mim foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas, foi o que a Júlia falou, foi a melhor decisão da minha vida. Olha lá, a Marta Isabel dizendo que o processo de coaching ajudou a vencer a depressão e fazer uma pessoa melhor. Olha, maravilhoso. O processo de coaching me ajudou a vencer a depressão e la hizo mejor persona. Isso mesmo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu venci a depressão, Marta Isabel. Eu também venci a depressão dentro do processo de coaching. Eu tomava tarja preta. Gente. Eu vivia tomando remédio para depressão. E já pensando com pensamentos suicidas. Então, o processo de coaching me tirou da depressão, me tornou uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma filha de Deus melhor. E eu só tô aqui hoje falando para vocês nessa live porque eu fiz o meu processo de coaching. Porque se não fosse, eu não tinha coragem de falar em público. Eu não tinha coragem de falar em público. Hoje, meu filho, se botar 5 mil pessoas, 10 mil ou 50 mil, eu falo igual. Mas eu tive que trabalhar a minha identidade, eu tive que trabalhar quem eu sou. Porque quando eu trago a minha identidade... as minhas habilidades, que nós falamos ontem, quais habilidades você precisa desenvolver, elas vão sendo desenvolvidas de forma natural. Mas trazendo, olha lá, deixa eu ver quem entrou aqui também, a Renata. Olha, Júlia, os machucados estavam na alma, mas agora já está tudo resolvido e tudo no seu lugar. Hoje os ciclos se abrem e se fecham sem machucados e com muita gratidão. Caraca, vou tirar um print dessa tela. Olha que coisa linda. E vou tirar mais um print do que a Marta Isabel falou. Que coisa linda de Deus. Olha que coisa linda de Deus isso aqui, gente. Testemunhos aqui olha aqui, gente. Testemunhos maravilhosos, incríveis. Ou seja, as pessoas, né, Júlia, eu falo sempre assim, às vezes a pessoa fica investindo na casa, fica investindo em carro e ela não investe nela. Bom dia, Harumi, ótimo dia pra você. Vai treinar, mulher, daqui a pouco eu vou também. Hoje também eu vou pro treino antes de ir pro método CIS. A pessoa investe em tudo que é externo e esquece de investir no primordial, que é o interno. Gente, tinha um ditado antigo que falava, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por fora, roupa bonita, cabelo bonito, casa bonita, carro bonito. E por dentro, a alma destruída. Destruída emocionalmente, destruída, né? Gente, é muito triste isso. Eu falo, se as pessoas soubessem,
Sabe a parábola da pessoa que encontrou um terreno, que tinha um tesouro, ela vende tudo e vai comprar aquele terreno que tem o tesouro? Isso é um processo de coaching. Se as pessoas soubessem o que é um processo de coaching, a transformação, ela vendia o carro dela para fazer um processo de coaching. Ela vendia a casa dela para fazer um processo de coaching. Coaching integral sistêmico, tá, gente? Coaching integral sistêmico. Porque nós trabalhamos, o primeiro pilar que nós trabalhamos é espiritual. Não é todo mundo que trabalha isso, então cuidado também. Mas o coaching integral sistêmico salvou a minha vida e a minha genealogia. Vamos lá, e por quê? Porque eu aceitei a instrução. Porque eu não fui orgulhosa no sentido de falar, não preciso de ajuda. Eu pedi ajuda. Então, o insensato despreza a sabedoria e a instrução. E aí, ele vem dizendo, tá? Eu não vou ler todo o provérbio, porque é um trecho meio grande. Ouve, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensinamento da sua mãe. E aqui, gente, você coloca atualmente, talvez não o de pai e de mãe, porque talvez você já não tenha mais pai e mãe como eu. Ouve a instrução daqueles que Deus colocou no teu caminho. Ouve a orientação. Gente, tem um treinador que hoje ele é diretor de uma franquia da Febracis, ele vendeu o carro para poder entrar na Febracis e fazer uns treinamentos. Ele vendeu um carro. Hoje ele é diretor de uma das franquias. Fora que a vida dele está toda curada, né? Então, olha só. Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Essa é a pergunta que Salomão faz. Até quando, insensatos, amareis a tolice? E às vezes você pode estar pensando, eu não sou insensato, não sou tolo. Será que não? Porque eu me pergunto toda hora, será que eu não estou sendo tola nisso de não aceitar essa instrução? Gente, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Onde eu estou sendo tola? Porque se eu sei, se eu estou errando em alguma coisa e eu não aceito a instrução, eu estou sendo tola. Isso aqui não é só para algumas pessoas, é para nós. Isso aqui pode ser para o meu filho. Não, é para você, assim como é para mim. Nós temos uma mania de ir para um treinamento, de ir para um sermão na igreja, né, uma homilia do sacerdote e falar, queria tanto que meu filho estivesse aqui. Não, é para você. Você vai num curso e talvez fale, queria que meu marido, que meu filho estivesse aqui. Não, o primeiro é para você. Se nós estamos nesse lugar, é porque o primeiro é para nós, primeiro é para mim, primeiro é para você. E aí nós somos muitas vezes arrogantes de falar assim, não preciso dessa instrução. Essa semana eu estava numa palestra de um aluno meu, ele foi aluno meu no Formação em Coach. E eu fui na palestra dele, gente, o que eu aprendi? Por quê? Porque ele tem uma perícia, ele é teólogo, ele tem uma perícia na Bíblia que eu não tenho. E se eu fosse tola, arrogante, prepotente de achar, não, eu fui professora dele, não vou, eu tinha perdido uma baita de uma instrução. Por quê? Porque Deus falou muito através dele. Deus falou através dele. E Deus fala através de qualquer pessoa. Então, quando nós somos arrogantes, prepotentes de achar que a palestra, a live, a homilia da igreja, do sacerdote, o sermão, a palavra do pastor é para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para o meu marido, e não para mim, eu estou sendo tola, arrogante, prepotente, orgulhoso. Bom dia, Franciele, bom dia, Gisele, bom dia, Osnilda. Olha só, nós temos gente aqui de Portugal, nós temos gente aqui do Paraguai, maravilhoso, gente. Estamos aqui internacionais. E temos gente de todas as cidades aqui da região. Olha que bacana, gente, gratidão. Então, aqui em Provérbios 1, eu estou falando o livro de Provérbios, eu estou lendo o número 1, o capítulo 1, que hoje é dia 1º, eu comecei com o capítulo 1. E talvez eu faça aí 31 dias, né? Vamos ver o que Deus suscita no coração. Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão ciência? Convertei-vos as minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito e vos ensinarei minhas palavras, é o que Deus está dizendo. Porque detestam a ciência, sem se antepor o temor do Senhor, porque repelem os meus conselhos e com desprezo as minhas exortações, lembra que eu falei essa palavra exortar? Exortar é corrigir, exortar é você admoestar a pessoa. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. Gente, aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Ou seja, a instrução, gente,
ela faz parte da nossa caminhada de crescimento. Então, quando alguém te exortar, quando alguém te admoestar, não se sinta com raiva, não se sinta ofendido, você se sinta grato, porque essa pessoa, ela trouxe luz para o teu defeito. Gente, quantas pessoas trouxeram luz para os meus defeitos e que eu corrigi? E que por isso eu me tornei uma pessoa melhor. Deus, ele usa pessoas para nos corrigir. Deus, ele usa palavras para nos corrigir. E muitas vezes nós ficamos irritados quando alguém nos corrige. É claro que existe uma maneira de corrigir. Não é? Uma coisa é você levar uma bronca na frente de todo mundo. Outra coisa é você ser corrigido com respeito. Você será abordado e admoestado, exortado no cantinho, né? No silêncio. Então nós temos que aprender a exortar e também aprender a receber essa exortação. Mas se não for isso, como que nós vamos ser corrigidos? Enquanto quando você for na sua igreja, o pastor falar algo, o padre, né, quando você for na igreja e o padre falar algo para você, o pastor falar algo para você, é para você, não é para o teu irmão, para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, é para você aquela palavra. Quando você for num treinamento e alguém falar para você alguma coisa, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, a gente tem esse desejo. Mas o primeiro é para nós, uma palestra, é para você. E aí o que nós inteligentes, né, temos que fazer? A pessoa sabe o que ela faz. Opa, o que isso aqui quer me dizer? E o que eu vou mudar a partir dessa palavra? Bom dia, Renata Jordana, bom dia, bom dia. Gente, eu tava pensando em você hoje pela manhã, você acredita no negócio desse? Eu tava ali escovando os dentes, eu falei assim, gente, a Renata, você acredita, mulher? Olha o Espírito Santo aí, ó, pelo amor de Deus. Então, olha só, nós precisamos aprender a receber exortação e dar exortação. Por quê? Porque faz parte também de nós ajudarmos a outra pessoa no caminho de crescimento dela. Nós estamos aqui, gente, nós não estamos no mundo a passeio. Nós estamos no mundo para um crescimento até chegar o momento da gente ser recolhido, arrebatado e ir viver na glória celeste. Olha lá, bom dia, ó. Coraçõezinhos, ó. Então, olha só. Bom dia, Elaine. Nós estamos aqui nesse mundo para um crescimento. A árvore que não cresce, que é estéril, que não tem frutos, ela vai ser lançada ao fogo. Não é? Existe ali, Deus fala, eu sou a videira e vocês os ramos. Os ramos que não estão produzindo vai ser cortado fora. Eu não quero ser cortado fora, eu não quero ser retirado, né, da presença de Deus, eu não quero. Eu já estive longe muito tempo, gente, eu vou falar para você, não é um lugar bom. Estar fora da presença de Deus é o pior lugar que você poderia estar. E para eu ficar cada vez mais juntinho, eu tenho que receber exortação. Eu tenho que aprender a receber os feedbacks da vida com amor. E eu tenho que aprender a dar feedbacks com amor. Gente, eu acho muito legal, porque às vezes eu falo assim, eu sou paga para trazer consciência para a pessoa, e é muito bom. Às vezes eu faço uma PPS, que a gente fala, pergunta poderosa de sabedoria, que quebra a pessoa no meio. E a pessoa me agradece, ela fala assim, obrigada. Por quê? Porque eu leio, né? Eu tenho, graças a Deus, essa perícia, às vezes, de ler a pessoa, e é claro que o Espírito Santo também me conduz. Esse mérito não é só meu, é meu mérito por eu ter estudado, é meu mérito pelo meu esforço diário, mas é graça de Deus. Então, quantas vezes que eu fiz uma pergunta para a pessoa que mudou a vida dela, que mudou a história de vida dela, dentro de um processo de coaching, ou dentro da sala de aula, não é? Quantas vezes ali, quem já foi meu aluno sabe, dentro da sala de aula eu faço uma pergunta para a pessoa que muda a direção da vida dela. Ontem, vão lá no meu stories, vão lá nos meus stories de ontem, do finalzinho da tarde, eu tava com um casal aqui, gente, que eles têm um filhinho hoje de 7 meses, que foi concebido dentro do processo de coaching. Dentro de um processo de coaching. Eles, por perguntas que eu fui fazendo, e a decisão veio de ter mais um filho dentro de um processo de coaching. Que o esposo estava resistente, ele fala isso no stories, por isso que eu estou contando aqui, porque eu não posso falar nada de um processo de coaching sigiloso, mas ele falou no meu stories ontem. Vão lá depois, pega o meu stories. É o Reginaldo e a Pamela, eles estavam com o menininho Brian, que é uma coisa gostosa de fofa, e foi dentro do processo de coaching que mudou a história de vida deles. Que mudou a genealogia deles, porque eles tinham só um filho, agora tem 2. E
Brian é profeta das nações, gente. Já declarei sobre a vida dele ontem. Deus vai usar muito aquele menino. Por isso que estava tão desafiador trazê-lo ao mundo. Porque o inimigo não quer. O inimigo não quer que as coisas de Deus se cumpram. E há impedimentos emocionais, impedimentos mentais que nós precisamos tirar. Os bloqueios mentais e emocionais precisam ser tirados, porque senão a proposta de Deus, o propósito de Deus não se cumpre na minha vida e na tua vida. Então, o que está sendo bloqueio na sua vida? O que está te bloqueando, está impedindo a graça de Deus acontecer na sua vida? Porque não é Deus, às vezes. Pode ser eu e você que estamos impedindo a graça de Deus de acontecer. Eu coloquei ainda um stories esses dias, um reels ali, falando sobre isso. Talvez o impedimento é você. Não é Deus que está impedindo a graça, é você que não está permitindo que a graça de Deus se concretize na sua vida. Camila, bom dia. Então, olha só. Leiam depois, tenham uma curiosidade, tá? Tarefa de casa, lê o livro de Provérbios, mas leia o capítulo 1. Vamos começar a ler hoje o 1, amanhã vai ser o 2, nós vamos seguindo na sequência. Mas leia o 1 hoje, para você entender o contexto. Eu não vou ficar lendo a Bíblia, eu vou pegar trechinhos para vocês, para linkar com tudo aquilo que a gente está falando. Combinado, gente? Olha só, será que você é uma pessoa sábia? Ou será que você é uma pessoa tola? Que não sabe receber um feedback com amor. E que não sabe dar um feedback com amor. Será que você tem recebido os feedbacks da vida, as admoestações, as exortações com raiva? Se você está tendo isso, então é tempo de mudar. Porque todo feedback ele vem para um crescimento. Por mais que ele doa, mas ele vem para um crescimento. E aonde você quer estar? Aqui não, ó, é aqui, ó. É cada vez mais, até chegar no céu, Um bom dia para você, um bom dia maravilhoso para você. Uma quinta-feira eucarística maravilhosa, uma quinta-feira eucarística de adoração, né, ao Senhor. Uma quinta-feira proveitosa. Eu vou para a academia agora, depois eu vou lá para o Método CIS, porque meu filho vai fazer o Método CIS hoje pela segunda vez e vai chover fogo do céu naquele lugar e o Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural. Se você ainda não fez o Método CIS e quer saber, me manda direct, porque eu vou falar para você, porque vai ser maravilhoso esse Método CIS. Gratidão, gratidão nisso maravilhosa, gratidão a vocês por estarem aqui nesse dia maravilhoso. A sua presença me agrada muito e agrada muito a Deus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida e vamos fazer desse mês o melhor mês da nossa vida até então, porque março vai ser muito melhor. Deus abençoe você, fique com Deus.